Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a usar o módulo de receitas do Calculart. Eu vou fazer aqui uma demonstração detalhada do processo para você criar e precificar os seus produtos usando as receitas. Então vamos lá, sem mais delongas, começando do começo. Para trabalhar com receitas, a primeira coisa que você vai ter que fazer quando entrar no Calculart é vir aqui nas configurações, aba Sistema de Trabalho e vai marcar como sim essa opção aqui. Eu trabalho com receitas. Isso vai fazer com que as funcionalidades de receitas sejam habilitadas no sistema para você. Quem não trabalha com receitas, é só não ligar essa opção e a vida continua como sempre foi. Bom, uma vez ligada essa opção, a primeira coisa que você vai notar é o surgimento dessa nova entrada no menu principal, Receitas. Mas antes de mostrar o que temos ali, vamos fazer as coisas na sequência que devem ser feitas. Para resumir, o processo de uso de receitas no Calculart é dividido em 3 etapas. Primeiro, o cadastramento e preparação daqueles materiais que você vai usar como ingredientes nas suas receitas. Isso vai ser feito na seção estoque. E essa é uma etapa que, com o tempo, você raramente vai ter que fazer, porque vai chegar uma hora que você vai ter quase todos os ingredientes que você usa na sua cozinha ou ateliê já cadastrados e configurados. Em segundo lugar, já com seus ingredientes preparados, você vai criar a sua receita aqui nessa nova seção Receitas. O terceiro e último passo é feito na seção de peças, onde você vai cadastrar os produtos no formato que você vende e o sistema vai calcular e incorporar como materiais da peça os ingredientes usados na receita, tudo de forma proporcional e automática. E pronto, esse é o processo de forma resumida. Bom, então vamos à primeira etapa, que é a preparação dos ingredientes. A gente abre aqui a seção estoque, vai na aba materiais e, sendo um ingrediente novo, a gente clica no botão novo material. Aqui, digamos que a gente esteja cadastrando o óleo de soja. Aí ele tem essa opção que você deve dizer se esse material é usado em receitas, ou seja, se ele vai ser usado como ingrediente de receitas. Aí marcando sim, ele vai abrir essa subseção lateral aqui, tabela para conversão das medidas de receita para peso e volume, que pode assustar no primeiro momento, mas é super simples e eu já vou mostrar. Mas antes disso, vamos terminar de preencher os dados desse material. Inserimos os dados de pelo menos um fornecedor. Aí definimos o valor de repasse como sempre fizemos. Como vocês devem saber, é esse valor de repasse que vai ser usado para custear esse material quando ele for incluído na sua peça. Pronto, agora a gente pode se preocupar com essa parte nova aqui. Aliás, se você não estiver cadastrando o seu material do zero e quiser só preparar um material que já tinha cadastrado para ser usado como ingrediente, é só essa parte nova que você tem que fazer, começando por marcar como sim essa opção aqui do lado, usado em receitas. Bom, aí olhando para essa subseção, isso nada mais é do que aquela velha tabelinha de conversões para saber que uma colher de sopa é tantos ml ou tantos gramas, uma xícara de chá é tantos ml e assim por diante. Esses valores mudam se você estiver lidando com um ou outro determinado ingrediente, por isso que a gente vai definir isso aqui, no nível do ingrediente. Mas pode ficar tranquilo, que existem 2 mecanismos no sistema aqui para facilitar essa etapa do processo e tornar isso aqui rapidinho. Eu vou mostrar aqui para você. O primeiro desses mecanismos é essa lista aqui de ingredientes modelo. Aqui você tem uma lista de ingredientes ou categorias de ingredientes, se você preferir, pré-cadastrada no sistema. E você pode selecionar um desses modelos para automaticamente adotar a tabela de conversão desse ingrediente que você escolheu. Então, no nosso caso, que estamos cadastrando óleo de soja, a gente tem essa opção, óleos ou azeite, que a gente seleciona e ele já preenche os valores aqui tudo certinho. Veja. E nesse caso em que nós encontramos esse ingrediente já aqui na lista de modelos, acabou. É só isso e já podemos gravar o ingrediente. Você viu que foram só 3 cliques. Nessa opção aqui, para dizer que é usado em receitas, depois aqui para abrir a lista e no item desejado da lista para selecionar o ingrediente modelo. 3 cliques apenas, além do que já era feito antes para cadastrar o material, sem essa parte de receita e ingrediente. Então, bem fácil. Agora, digamos que você não encontrou o ingrediente modelo ideal, que você queria na lista. Funciona assim nesse caso. Digamos que a gente queira um modelo específico para óleo de soja, então digitamos aqui. E pressiona Enter, conforme orientado aqui embaixo, inclusive. E pronto, isso vai criar essa nova categoria, já com os valores de volume preenchidos. Só explicando o porquê dos volumes virem prontos com esses valores padrão, é porque qualquer líquido coloidal que você coloque em uma garrafa de 2 litros, por exemplo, vai estar ocupando exatamente 2 litros. Assim como qualquer líquido coloidal que você coloque em uma xícara de chá rasa vai ocupar 250 ml. Então por isso os valores padrão aqui na coluna de volumes.
E claro que você pode alterar esses valores para casos em que não queira valores de medidas rasas, queira trabalhar com colheres cheias, por exemplo. Obviamente, para peso, essa padronização não faria sentido, porque dependendo da densidade do material que você está depositando ali, ele vai ter um peso bem diferente e específico. Bom, aqui seria isso, porque nesse caso os valores de volume são só o que a gente precisa, porque esse material, óleo de soja, é comprado e medido oficialmente em unidades de volume, mililitros, ml, conforme foi cadastrado aqui nos valores de repasse da peça. Então, quando você adicionar esse ingrediente em uma receita, dizendo, por exemplo, que nessa receita vai uma xícara de chá, o sistema vai saber que você está falando de 250 ml do óleo de soja, tá? E é assim que ele vai fazer a conversão. Então vamos salvar esse ingrediente. Em seguida a gente vai cadastrar outro ingrediente para mostrar o segundo mecanismo facilitador desse cadastro. Agora vamos clicar aqui de novo em novo material para a gente cadastrar um novo ingrediente. Agora vamos cadastrar o achocolatado em pó. Então definimos o nome, agora o fornecedor, e definimos o valor de repasse. Veja que nesse caso é um material medido em gramas, que é a unidade de peso. Por aqui a gente já sabe que vai ter que preencher os valores de conversão para peso em gramas. Quer ver só? Então a gente marca aqui que é usado em receita. Damos uma olhada na lista de ingredientes modelo para ver se tem um achocolatado em pó. Não tem. Vamos ver se tem algo relacionado ao chocolate, por exemplo. Tem, chocolate em pó. Mas digamos que a gente não quer esse. Digamos que a gente tem a tabela de valores e é diferente disso. Então vamos criar o achocolatado em pó como ingrediente modelo. Pressiona Enter. E está aqui a tabela preenchida. Agora só falta preencher essa coluna da conversão para gramas. Seria um pouco trabalhoso se tivéssemos que preencher cada valor aqui, para cada xícara, colher, pitada, etc. Então é aqui que entra o segundo mecanismo facilitador para você. Para preencher todos os valores de peso na tabela, basta que você determine um deles. Quer ver só? Digamos que você tenha pesquisado, ou saiba por experiência própria, que uma colher de sopa de achocolatado em pó equivale a 6 gramas. Então você vem aqui na linha da colher de sopa, preenche o valor de 6 gramas e pressiona Enter. Aí você vem nesse botão flutuante aqui, que aparece quando você passa o mouse em cima do campo, com o símbolo de preenchimento. A gente chama esse botão de preenchimento automático. Aí você clica nele. Olha que legal, ele vai te dar um preview em verde aqui dos valores calculados por ele e te perguntar, confirma o recálculo proporcional dos valores conforme destacado em verde? Se você disser que não para ele, ele simplesmente descarta os valores e volta ao que era antes. Mas aqui a gente quer que ele preencha sim para a gente. Então clicamos de novo no botão de preenchimento automático aqui. E dessa vez respondemos sim. E pronto, tudo preenchido. Agora o sistema tem tudo o que ele precisa para lidar com as suas medidas desse ingrediente, seja em colheres, xícaras, copos, pitadas, punhados, etc. Então salvamos o material e pronto. É isso. Bom, agora eu vou cadastrar o resto dos materiais que a gente vai precisar nessa demonstração e já volto. E prontinho, agora a gente tem todos os ingredientes preparados e a gente pode ir para a segunda etapa, a de criação da receita. Mas antes, só para destacar, é importante lembrar que essa primeira etapa de preparação dos ingredientes não vai precisar ser feita sempre. Todos os ingredientes que nós preparamos aqui nessa demonstração, nesse momento, estão para sempre prontos para serem usados em qualquer receita no futuro. Claro que amanhã pode ser que a gente precise cadastrar uma receita nova que leva um ingrediente mais incomum, então ele não está aqui nesse cadastro. Então a gente volta aqui e prepara esses ingredientes específicos. Mas vai chegar um ponto em que você já vai ter tantos ingredientes preparados aqui que dificilmente vai ter que voltar e fazer isso de novo. Bom, mas vamos lá para a criação da receita. Como foi dito antes, essa etapa se dá na seção de receitas, que é uma seção completamente nova. Então vamos dar uma apresentada nela para você. Aqui você tem 3 subseções principais.
À esquerda, você tem o índice de receitas, que é essa lista de todas as suas receitas. E é por aqui que você cria novas, exclui, altera o nome delas e seleciona a receita que deve ser exibida aqui do outro lado. Nessa outra aba, você tem a tabela completa de conversão de medidas, com todos os ingredientes modelo que você tem cadastrados. Então aqui você tem a lista completa deles, de forma conveniente logo ao lado do seu cadastro de receitas. E aqui, além de consultar a tabela, você também pode alterar, incluindo novos ingredientes modelo, excluindo aqueles que você não quer mais, isso desde que ele seja um modelo cadastrado por você, né? Os padrões do sistema não podem ser excluídos. E também alterando os valores de conversão das medidas de receita. E a alteração aqui funciona da mesma forma que já vimos na parte de preparação dos ingredientes. E veja que o que você alterar aqui vai refletir lá, e vice-versa. E por último, aqui do lado direito dessa seção, a gente tem o seu caderno de receitas, que é onde você consulta e altera suas receitas, incluindo, excluindo e alterando ingredientes, definindo o tempo de preparo e o rendimento da receita. Tem também os opcionais, modo de preparo e observações. Aqui no caderno da receita, você ainda pode incluir receitas incorporadas. Essas receitas incorporadas servem para, digamos, você pode cadastrar uma receita de massa do bolo, outra receita de recheio do bolo e ainda outra de cobertura. Aí você vem e cria a receita do bolo completo. E nessa hora você não precisa cadastrar tudo de novo. Você só vem aqui e incorpora as receitas de massa, recheio e cobertura. Aí coloca aqui nessa receita mãe, vamos chamar assim, só o que for feito para finalizar o bolo. Como nos ingredientes, algum enfeite, algum tipo de embalagem, coisas desse tipo. No modo de preparo, também só as etapas complementares, como juntar a massa com o recheio e a cobertura, e o que for feito daí para frente na finalização do produto. Já no tempo de preparo e rendimento, você coloca o tempo total de preparo do bolo, incluindo as receitas incorporadas, e pronto. A grande vantagem desse mecanismo de receitas dentro de receitas é que você não precisa ficar repetindo as receitas e pode montar vários tipos de bolo. Por exemplo, misturando e combinando os diferentes tipos de massa, recheio e cobertura. É só um exemplo, né? Você também pode colocar tudo em uma receita só se preferir. Fica a seu critério, que o Calcular te dá essa flexibilidade aqui. Bom, então agora vamos demonstrar o cadastro da receita. Para criar uma nova receita, você vem aqui no índice de receitas. Clica nesse botão de inclusão, digita o nome da nova receita e confirma clicando nesse botão ou pressionando Enter. Pronto, ele abriu a nova receita aqui no seu caderno, já com o título preenchido. Aí você tem que preencher o tempo de preparo aqui. E aqui é importante lembrar duas coisas. Primeiro, o tempo aqui deve ser só o tempo de preparo mesmo, não deve incluir o tempo de cozimento ou de qualquer outro processo que você apenas inicie e tenha que aguardar. Já que nesse tempo de aguardo, você pode fazer outra coisa, por exemplo. O segundo ponto é que esse tempo deve incluir sim o tempo de preparo de todas as sub-receitas que foram incorporadas aqui, tá? Bom, então você define essas horas e minutos aqui. Aí você preenche o rendimento nesse outro campo. Digamos aqui que esse bolo renda 1 kg. Muito bem, agora os ingredientes. Para adicionar os ingredientes, você clica nesse botão aqui de inclusão e ele vai abrir a linha para você preencher. Vamos começar então pela farinha de trigo. Vamos colocar 3 xícaras. Para gravar é só pressionar Enter ou Tab. Prontinho. Próximo ingrediente, repetimos o processo. Achocolatado em pó. 1 xícara. Agora açúcar. 1 xícara. E assim por diante até termos todos os ingredientes. Pronto, agora digitamos o modo de preparo da receita. E aqui nas receitas incorporadas, vamos colocar a receita da cobertura que a gente já tem cadastrada. Pronto,
Tá aqui a cobertura. Vamos dar uma olhadinha na receita da cobertura. É essa aqui. Veja que aqui tem creme de leite, açúcar e achocolatado. Repare bem no creme de leite, que só a cobertura leva esse ingrediente. A massa não leva, lembre-se disso, creme de leite só na cobertura. Mais pra frente eu vou te mostrar porque essa informação vai ser importante pra gente. Bom, aqui seria isso. A nossa receita de bolo de chocolate com cobertura está prontinha. Agora só falta a terceira e última etapa do processo, a criação dos produtos para venda baseados nessa receita. Vamos lá. A criação de produtos para precificação e venda é feita aqui, na seção peças. Nós vamos criar dois produtos derivados da receita que a gente acabou de cadastrar. Um vai ser uma fatia de bolo de 1/8 do bolo e a outra vai ser um bolo inteiro de 1 quilo, para venda inteirinho. Primeiro, a fatia. Para criar um novo produto, a gente começa clicando aqui no botão Nova Peça. Colocamos o nome, bolo de chocolate com cobertura, uma fatia. Na descrição, fatia 1/8 do bolo. O tempo de produção vai poder ser calculado com base no tempo de preparo da receita, então a gente deixa em branco esse campo por enquanto. O percentual de lucro a gente deixa em branco para usar o percentual de lucro padrão do sistema. Aqui, essa opção é a parte nova que vai fazer toda a mágica acontecer. Vem de receita, marcamos sim. Aí eu escolher sim nessa opção, ele abre essa subseção lateral aqui, chamada de receitas base da peça. Aqui, em resumo, o sistema está te perguntando o seguinte: então de qual ou quais receitas você tira esse produto? E quanto de cada uma dessas receitas você utiliza para criar esse produto? Então a gente faz assim, para responder a primeira pergunta, de qual ou quais receitas você tira esse produto, vamos adicionar uma receita clicando aqui no botão de adição. Aí a gente seleciona uma receita da lista, aqui na coluna receita. Nesse caso seria a receita do bolo de chocolate com cobertura que a gente acabou de cadastrar. Em seguida, a gente vai responder a segunda pergunta: quanto dessa receita a gente vai usar nesse produto? Para isso a gente pode utilizar esse botão aqui, que abre essa calculadora de porção da receita utilizada na peça. Então ele te diz o seguinte: a receita de bolo de chocolate com cobertura tem um rendimento total de 1 kg. Você vai dividir esse rendimento em quantas porções? Como a gente quer definir uma fatia de 1/8 do bolo, ou seja, dividir o bolo em 8 pedaços, então a gente responde aqui que a gente vai dividir o rendimento em 8 porções. Aí ele já te informa aqui que nesse caso, nessa peça, você vai utilizar então 125 gramas do rendimento total. Sendo isso mesmo que a gente quer, a gente clica em aceitar. Prontinho, ele preencheu aqui pra gente, já que a quantidade utilizada é de 125 gramas, ou seja, a quantidade utilizada nessa peça desse rendimento total de 1 kg vai ser de 125 gramas, que é o equivalente a essa fatia de 1/8 do bolo. Agora é só clicar nesse botãozinho de relógio aqui em cima para ele calcular o tempo de produção proporcional dessa peça. Nesse caso a gente clica e ele calcula 10 minutos e já preenche aqui pra gente. Esse valor é porque na receita a gente colocou um tempo de preparo de 1 hora e 20 minutos, que dividido por 8 dá 10 minutos. Só destacando que, se tivessem mais receitas na lista, ele somaria o tempo de preparo proporcional de cada uma delas para preencher esse campo aqui. Agora, o último detalhe é a gente pensar em um eventual pequeno acréscimo nesse tempo de produção aqui. Porque uma coisa é o tempo de preparo da receita, que rende nesse nosso exemplo um bolo inteiro de 1 kg. Outra coisa é preparar essa fatia de 125 gramas para venda. Para isso existe um pequeno trabalho extra para cortar a fatia, colocar essa fatia numa embalagem apropriada, talvez adicionar alguns detalhes, como etiquetas, algum enfeitinho, etc. Então digamos que esse pequeno trabalho extra esteja estimado como realizável em 5 minutos. Então a gente vem aqui, vê que ele já te deu 10 minutos de preparo do bolo, e a gente adiciona os 5 minutos extras, e mudamos aqui para 15 minutos no total, certo? Bom, antes de salvar a peça, vamos colocar uma foto bem bonita do nosso produto aqui. E é isso, nossa peça está pronta, e a gente já pode salvar. Clicamos aqui, e é isso, nossa fatia de bolo já está pronta, já com o preço calculado aqui. E aqui embaixo você tem todos os materiais que foram utilizados nas receitas envolvidas nessa peça. Veja que as quantidades e valores já foram calculados de forma proporcional à quantidade da receita que a gente utilizou nessa fatia. Cada material tem a sua quantidade e valor proporcionais aqui, bonitinhos, compondo o custo com o material, que aparece aqui na composição do preço. Lindão, né? Ah, e veja também que temos aqui o creme de leite, inclusive. Lembra que eu destaquei para a gente lembrar que o creme de leite só era usado na receita da cobertura?
Então, isso era para mostrar como ele busca certinho os ingredientes de todas as receitas envolvidas, mesmo as indiretamente envolvidas. Veja que a gente não adicionou a receita da cobertura diretamente nessa peça, só a do bolo em si. Mas claro, como a cobertura é uma receita incorporada ao bolo, o sistema enxerga isso e computa também as quantidades e custos dessa receita. E essa receita incorporada poderia ter outras receitas incorporadas nela, e essas outras, por sua vez, ter mais receitas incorporadas nelas, em vários níveis. Mesmo assim, o calculador tinha que computar tudo isso direitinho. Isso te dá a flexibilidade de quebrar suas receitas em pequenos componentes que podem ser incorporados em várias receitas. Você pode, por exemplo, ter uma receita de chantilly. Aí você cria ela uma única vez e incorpora ela a todas as receitas que utilizam chantilly. Assim você não precisa ficar repetindo os ingredientes e o modo de preparo do seu chantilly. Outra vantagem de fazer assim é que se você um dia precisar fazer um ajuste na sua receita de chantilly, esse ajuste vai ser propagado para todas as receitas que incorporaram esse chantilly. Bom, aqui do lado esquerdo você ainda pode expandir o registro da sua peça e visualizar as receitas envolvidas, com o rendimento total da receita e a quantidade que você utilizou nessa peça. Ah, e a gente não pode esquecer de incluir os materiais envolvidos naquele trabalho extra de preparação da fatia para venda, aqui nos materiais da peça. Clicamos aqui em novo material para incluir embalagem plástica para fatia de bolo pequena, por exemplo. Uma unidade. E também a etiqueta que vamos colar na embalagem. Uma unidade. Prontinho. Agora, veja que esses dois materiais que incluímos diretamente na peça ficam disponíveis para alteração diretamente aqui. A gente pode alterar, incluir ou excluir. Diferente dos materiais que vieram das receitas, que ficam listados aqui, desabilitados em cinza para qualquer alteração, porque eles fazem parte da receita e não da peça em si. Agora, antes de finalizar o vídeo, vamos cadastrar um outro produto para venda, que seria um bolo inteiro, ou seja, todo o rendimento da nossa receita. Da mesma forma, clicamos em nova peça, preenchemos nome e descrição, escolhemos a imagem do produto, dizemos que usa a receita, escolhemos o bolo, informamos aqui que já sabemos que vamos usar 1 kg, que é o rendimento todo. Caso você não lembre quanto é o rendimento, é só abrir a calculadora de porção aqui e informar 1 na quantidade de porções. Aí clicamos aqui no reloginho, ele já traz o tempo de preparo do bolo inteiro para a gente aqui. Aí adicionamos aqueles 5 minutos de preparação extra para venda e salvamos. Pronto, rápido e fácil. O produto está aqui, já precificado. Aí incluímos a embalagem para bolo de 1 kg e a etiqueta. Está feito. Todos os materiais proporcionalmente custeados, o preço calculado e aqui os detalhes da receita incorporada, com a quantidade que utilizamos na peça bem aqui. E assim é como você consegue criar vários produtos em formatos diferentes e que foram retirados da mesma receita. A partir daqui, todos os outros processos no sistema vão funcionar da mesma forma que sempre funcionaram. Então, por exemplo, as movimentações de estoque desses produtos vão considerar não só os materiais incluídos diretamente neles, mas também vão olhar para os materiais usados nas receitas. O controle de pedidos também vai considerar isso. O planner vai ter tarefas para a compra desses materiais que vieram das receitas, considerando isso também. Ou seja, o restante do sistema vai funcionar da mesma forma que antes, mas agora considerando, claro, também essas informações que a peça herda das receitas. E é isso que eu tinha para mostrar. Esperamos e torcemos muito para que essas novas funcionalidades facilitem bastante a vida de quem trabalha com receitas. Então não hesitem em nos mandar feedback pelos nossos canais e mídias sociais, via e-mail, da forma como você preferir. E como sempre, a gente segue trabalhando e melhorando cada vez mais. Logo, logo a gente vai anunciar mais novidades para vocês. Abração!